Então fala Malafaia, pastor Silas Malafaia aí teve áudios entre ele e o presidente Jair Bolsonaro vazados, né? Esse, esse fato aconteceu no último dia 20 de agosto e tem repercutido bastante no mundo político. A gente vive uma série bem mais interessante do que House of Cards. E agora a gente ganhou um capítulo bem interessante. Meu nome é Jéssica Batista e eu tô aqui para poder falar sobre as impressões que eu tive do novo documentário da Netflix chamado Apocalipse nos Trópicos. Ele foi dirigido pela Petra Costa e mergulha na influência do cristianismo evangélico na extrema-direita do Brasil nos últimos anos, focando na relação estreita entre o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o filme estreou ano passado no Festival de Veneza, né, fora de competição, mas estreou por lá e teve o patrocínio do Brad Pitt, do ator Brad Pitt. E se você quer entender mais como é que o Brasil tem se tornado um evangelistão pela visão da Petra Costa e, claro, focando nesse relacionamento, fica aí e já deixa o seu comentário. Se você já assistiu o documentário, conta pra mim o que você achou. Então, eu decidi falar um pouco sobre isso porque eu gosto bastante, né, desses assuntos relacionados a seitas. E para mim, essa questão toda em torno do Bolsonaro e do Silas Malafaia tem muito o comportamento de seita. E no dia 20 vazaram muitos áudios, conversas entre os filhos do Bolsonaro e o Silas Malafaia, esse pastor aí que tem misturado bastante essa relação dele entre política e fé. E assim, quem ouviu as conversas viu que o tom não é nada pastoral, né? Pelo contrário, parece são práticas bem milicianas, umas conversas assim, com uns termos que, bem, posso dizer que não estejam na Bíblia, né? Falando que vai macetar, que vai arrebentar, que vai arrombar, e assim, é isso aí, né? Fica aquela reflexão. Você vai lá na igreja, procurar um auxílio espiritual, alguma coisa, dá o seu dízimo, né? Afinal, você acredita que é para a manutenção do espaço que você está ali, né? Criando uma comunidade, mas sua fé está sendo usada como uma massa de manobra para outros interesses, né? Então, se você é, viu o documentário, você já deve saber quem é a Petra. A Petra Costa, ela dirige documentários e o último que ela fez foi o Democracia em Vertigem, que também está na Netflix. Ele é de 2019 e ela já foi indicada ao Oscar, inclusive, né? Então, ela é muito premiada e tem apenas 42 anos. E eu vou falar apenas porque eu estou nesta faixa, a flor da idade, né, gente? E ela é essa voz importante aí para contar essa história, porque ela tá bem de perto, né, nos meandros políticos e quando você vai vendo o documentário, ela tem registros dela falando com o Bolsonaro desde 2016 e é interessante acompanhar todo esse processo, essa linha do tempo, com ela destacando os líderes religiosos ao longo dos anos e em como eles se movimentam em Brasília, né, ali no Congresso, na bancada religiosa e o lobby também que acontece muito por conta dessa mistura, né, entre o Estado laico, supostamente laico, e as religiões, principalmente das igrejas neopentecostais, né? Então, como é que se divide esse documentário? Ele é dividido em 5 capítulos e um epílogo. Então, é interessante que no primeiro capítulo, assim, a primeira figura que eu reconheço é o Cabo Daciolo. Então, ele tá bem diferente dos debates, né? Que ele tá falando alto, tá batendo de frente. Então, ele tá bem calmo, bem apaziguador, rezando com outras fiéis ali no Congresso. E começa dessa forma, né?
com ele entregando uma Bíblia para Petra, falando sobre o Novo Testamento, da importância de Jesus do Novo Testamento. É, e aí, quando começa esse primeiro capítulo, já começa também mostrando também a fundação de Brasília, em que momento ela foi fundada. Então é importante para a gente lembrar dos momentos recentes. Então, no início, ele mostra essa fase de como a população evangélica cresceu nos últimos anos, junto com essa questão da formação de Brasília, de como era a política na época. Então, se a gente há 30 anos tinha 5% de evangélicos no Brasil, esse número passou para 30%. É um crescimento bem específico, não, bem expressivo, e se deve muito a essa teologia da prosperidade, que é realmente não sofrer em terra, ter os benefícios enquanto você está vivo, que é o que prega pastores como o Silas, né? E o Silas, ele já vem de uma família de pastores, casou com a filha do pastor que era da igreja dele, e a igreja dele, por mais que ele tenha essa voz e fale alto, amplifique sua voz, a igreja dele não tem tantos fiéis assim quanto parece, né? Então, como ele é muito histriônico, fala alto, grita, se impõe, parece que ele tem um grande público, mas assim, são cerca de 100 mil fiéis, segundo ele, né? Segundo ele mesmo no documentário. Então, assim, Igreja Lagoinha da Vida, uma Reino de Deus, com certeza tem muito mais de 100 mil fiéis. E aí ele pega, né, a Petra pega nesse primeiro capítulo esse recorte, mostrando a relação, né, do Silas e dos políticos, porque ele sempre esteve ligado. Então ele apoiou o Lula quando ele foi eleito pela primeira vez, depois ele teve a ruptura, e aí começou a apoiar a Serra, Aécio, não deu certo, e aí agora ele se juntou com seu compadre, como ele gosta mesmo de dizer, que é o Bolsonaro, né? Ele, inclusive, foi o padrinho de casamento da Michelle e do Bolsonaro. Então, todas essas coisas entrelaçadas assim me parecem um pouco de máfia, né? Porque você tem negócios financeiros, mistura coisas de família e mistura também coisas que são espirituais, supostamente, porque eu acho que tem pouca coisa que se aproveite, né? Muito é só da boca para fora, infelizmente, usando o nome de Jesus para poder ganhar dinheiro de fiéis. Essa é a minha opinião, né? E o documentário não fala isso, né? Expõe de uma maneira muito sutil sobre essa mudança do Silas, que era contra, inclusive, a mistura entre política e igrejas, e aí ele mudou completamente, até mostrar ele em 2011 lotando um, uma manifestação do lado do Magno Malta, que é outro pastor aí que, né, é conhecido como Magno Malte, mas ele movimenta muito politicamente, mas ele tem uma voz que é maior do que a sua fé, né? E aí no segundo capítulo fala sobre a pandemia. E essa parte aí é bem complicada, né? Porque ele mostra tanto um resumo das pessoas sofrendo, e aí vai mostrando um paralelo das ligações das pessoas desesperadas quando estava faltando oxigênio lá em Manaus, com o Bolsonaro falando, e daí não sou cadáver, né? E assim, foi tanta coisa que a gente passou que na época a gente esquece, que na hora a gente esquece de outras coisas, mas ele não falou só isso, ele falou, quando todo mundo morrer, todo mundo vai feder igual. Meu Deus do céu, as pessoas perdendo seus parentes por falta de ar e ele imitando gente engasgada. Então, assim, fora isso, né, tem aquelas cenas que são as valas sendo abertas com trator para poder jogar os corpos lá, porque não tem espaço suficiente para poder fazer o rito necessário de passagem, então bem pesado, né? E a Petra vai falando dessa conexão com o imaginário apocalíptico, né? Então é uma certa
noção, e me corrijam se eu estiver errado, de que muitos acreditam que quanto mais caótico a Terra estiver, mais próximo está a vinda de Jesus, né? Então, parte dessa pandemia mundial era vista com esses olhos, e aí o que mais se viu era, naquela época, o Bolsonaro mandando as pessoas trabalharem, que depois a gente via, a economia não dá para ver depois, e muito se vê porque as igrejas tinham que continuar abertas, né? E não era só a igreja não, viu, gente? Muitos terreiros também ficaram abertos em época de Covid, mas como eu digo, as igrejas elas estão ocupando 30%, as igrejas evangélicas hoje ocupam 30% dos seus fiéis, então é um número bem consistente. E aí, o que acontece? No terceiro capítulo ela fala sobre o domínio. Então, esse episódio ele é meio surreal, assim, porque ele já começa com o Silas fechando no trânsito um motoboy. Ele tá dirigindo, do lado tá a esposa, e aí ele fecha esse motoboy e começa a meio que se estressar ali, que o cara tava fechando ele, e começa a falar, você acha que você pode fazer isso só porque eu sou pastor? Não, o pastor tem que ser bonzinho. E aí ele vai, abaixa o vidro, peita o cara. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser reconhecido na hora, né? Ele sabe que ele é o Silas, e aí depois ele meio que ele se emparelha com Jesus no templo, chicoteando os vendilhões, assim, bem tranquilo. O motoboy, ele fez uma passagem, então são os vendilhões no templo, sendo que ele é o vendilhão do templo, sabe? Então, é engraçado ver uma pessoa que vendeu Bíblia e DVD e livro de autoajuda a vida inteira, em nome de Jesus, falando que o motoboy é o vendilhão no templo, tendo que ser chicoteado, né? E aí, esse, esse capítulo de domínio mostra ele, inclusive, tomando um café com o Sóstenes Cavalcanti, que foi eleito, mas ele deve todas as respostas dele diretamente ao Silas, porque o Silas já está no poder, né? E aí mostra os dois tomando café da manhã, e o Silas falando assim, ó, não é verdade, Sóstenes, e o Sóstenes apenas como um bom fantoche. E esse lobby, ele existe desde que o mundo é mundo, mas eu achei interessante que quando eu vi essa cena, eu lembrei muito do Pablo Escobar. Não sei porquê. Teve uma época que o Pablo tentou, né, ser um político, e, e é interessante, né, porque, não sei, né, eles são muito carismáticos, mas tem uma autoconfiança que eu vou te falar. E eu gosto também de uma parte não, que é uma característica do Silas Malafaia, dele criticando o jatinho dele, né? Porque todo mundo fala que ele tem um jatinho, e aí ele fala que não, o jatinho é da igreja, inclusive o jatinho é da Advec, que é aquela associação dele que vendia todas as coisas, e meio que dava um pano de dele ser mais humilde do que ele realmente é, porque se você coloca tudo na empresa e deixa suas movimentações mais ali módicas, né, você pode dizer que você não tem usufruído do dinheiro dos seus fiéis. Só que o jatinho que está no nome da igreja, só o pastor da igreja usa. Então, assim, de quem é o jatinho, né? E eu gosto que ele sempre fala assim, comprei por mais de R$ 1 milhão, agora tá super desvalorizado, só 800 mil, você já tinha aqui, ó, você compra só desvaloriza, tipo, meu amigo, meu amigo, você está falando mal do seu jatinho e você acha que as pessoas vão, ai, tadinho, mas eu acredito que os fiéis dele acreditem mesmo que ele mereça esse jatinho, que esse jatinho é o presença de Deus, tal qual o Gol Bolinha foi Deus que me deu, né? Aquele adesivinho na parte de trás. Mas ele tem essa questão aí com as coisinhas dele, não mexe no meu jatinho. E aí nessa parte de domínio também mostra a fase que o André Mendonça entrou pro STF como ministro, que foi a indicação do ministro terrivelmente evangélico, e o André também é um pastor, né? Então mostra toda essa movimentação, e aí na hora que ele ganha, ele começa
a orar, e aí todo mundo na sala começa a orar, e aí a Michelle Bolsonaro começa a pular, né? Que é aquela coisa bem da manifestação, e começa a falar em línguas. E foi um movimento que foi interessante lembrar, porque se tivesse ali uma gira de candomblé no meio daquela sala, isso estaria assim, sabe, sendo proposto impeachment do presidente que tivesse feito isso, sabe? Porque existe uma intolerância religiosa muito grande, mas uma pessoa falar em línguas, não tem problema. O capítulo 4 fala sobre Gênesis, né? O nome é Gênesis, então fala sobre essa correlação dos inícios, né? Então, esse capítulo fala do início de cada político assim relevante e como ele é um documentário feito para o exterior, né? Feito para fora, ele fala só das pessoas realmente que fazem parte da política ali grande mesmo, né? Então essas figuras que a gente conhece que são da ala, eles aparecem, mas eles aparecem meio que só de cena ali, a Damares, o Magno Malta, quem mais que aparece, gente? Enfim, eles aparecem ali sobre um outro aspecto. E então eles focam, né, no surgimento do Lula, no movimento sindical, e também do Bolsonaro e do Silas, né, que eu falei um pouco antes. E aí também explico um pouco nessa parte sobre a teologia da libertação, que foi aquele movimento católico dos anos 60, que começou a falar sobre injustiça social e que as pessoas não mereciam sofrer isso na Terra, né? E esse tipo de visão tida comunista, ela realmente assustou muito, né, o governo dos Estados Unidos. E aí naquela época Richard Nixon ele ficou de olho na América Latina como um todo, na América do Sul como um todo, e ficou monitorando a fim de minar estes movimentos de realmente não despertar essa vontade das pessoas de reconhecerem que estão sendo lesadas por meio da fé. Porque a fé, ela realmente chama as pessoas, né? Mas quando você individualiza a fé, ela é uma coisa que cabe só a você, e se não deu certo foi o diabo, e se deu certo foi Deus que ajudou você. E aí mostra uma coisa interessante nessa parte, que mostra um pastor que era como se fosse o papa dos evangélicos naquela época, em 74, que foi no Maracanã e lotou o Maracanã. O nome dele é Bill Graham. E aí ele falou sobre como o comunismo era horrível e deu ali o seu culto falando sobre o fantasma do comunismo, né? Esse terrível fantasma aí que assola todos nós desde que o mundo é mundo. E eu tava aqui com as minhas anotações, só que o que acontece? Eu parei o filme no meio para poder fazer minhas coisas, fui no correio postar uns objetos, e aí quando eu voltei, eu terminei de assistir, mas eu não fiz anotações, né? Mas enfim, o último capítulo realmente faz a finalização, o fechamento, de uma forma bem poética, que é o jeito da Petra. Tanto que esse jeito dela devagarzinho, dela falar bem manso, foi alvo de várias piadas na época do Democracia em Vertigem, mas eu acho que é parte do charme e parte da ideia de você fazer absorver aos poucos, né? Porque hoje em dia tudo tem que caber em um short de 1 minuto e aí você fica entuchado de informação e às vezes não consegue absorver aquilo que você está ouvindo. Então, falar de uma forma devagar, espaçada, faz com que a pessoa ela entenda que, meu Deus, isso que aconteceu é bem sério, né? E aí ela vai mostrando, né, a invasão do STF no dia 8 de janeiro, as pessoas falando sobre a invasão e se gravando, fazendo as suas próprias provas do crime. E é épico. Mas é um documentário bem interessante.
Eu também escutei o podcast No Algo, que foi produzido pela Juliana Del Piva, lá no ICL Notícias, que é aquele canal do Edu Moreira. E aí, esse No Alvo, eles são alguns episódios, não sei se 5 ou 6 episódios, eles também fizeram um documentário de 1 hora, que é um apanhado desse podcast, mas o podcast é um material bem extenso, de umas 5 horas de conteúdo, e aí eles falam bastante dessa relação da ADVEC, que é essa associação do Silas, e acompanham também ele durante alguns episódios, dele falando sobre a vida dele, sobre a família, a igreja, relações políticas. E é interessante, né? Porque logo depois começaram a sair essas coisas e eu quero saber quais são os próximos capítulos. Se você assistiu o documentário ou você ouviu o podcast, você comenta aí embaixo, compartilha comigo a sua opinião. E se você quer que eu fale um pouco mais sobre ou a entrevista da Petra Costa na Reconversa, que é aquele quadro do Reinaldo Azevedo, ou que eu fale um pouco mais sobre o podcast, você também comenta que eu faço um vídeo sobre. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. E eu fico por aqui.